ano e mostrando trabalho. Aí troca de gestor, aí a gente vai, mostra o trabalho de novo, aí troca de novo, que é uma eterna labuta para a gente estar sempre continuando mostrando nosso trabalho. E aí quando a gente finalmente alcança algum cargo de liderança, o que acontece bastante, né? Isso também é uma pesquisa recente da Harvard Business School, de 2020. Ô, gente, eu vou passar uma apresentação para vocês, é porque eu não quis usar slide, porque como o tempo é curto, fica aquele trem de slide, eu prefiro olhar para vocês, tá? Então, mas eu tenho slides com todas essas informações que eu estou falando para vocês aqui, então não preocupa não que eu mando aqui o link para vocês acessarem no final, tá? Com essas referências que eu estou dando aqui, tá bom? Essa pesquisa Luana, desculpa só te interromper, a gente conseguiu mudar para o Zoom ilimitado, então se você quiser compartilhar alguma coisa, fica bem à vontade, tá? Desculpa. Então, simbora, peraí. Só que eu estou sem compartilhamento de tela aqui. Você me passa para eu conseguir compartilhar, que está aqui, desativou o compartilhamento de tela. Deixa eu ver aqui. Agora foi. Belezinha, agora foi. Estão vendo minha tela, gente? Sim. Belezinha. Sim, só tem que colocar isso. Obrigada. Beleza. Podem me interromper a qualquer momento, tá, gente? Não quero que seja um palestrão, não. Vocês podem me interromper com áudio ou com o chat a qualquer momento. A Pri pediu aqui a referência do 20% e 30%. Quem fala isso é a Gisele. Deixa eu ver se eu acho o slide dela aqui, que aí vocês anotam o nome dela aí, ó. Aqui, ó. Ela que fala desse limiar sociológico de 20% e 30%. É uma pesquisa dela, tá bom? Mas se você procurar aí o nome dela, ela fala sobre isso. Ela fala aqui, ó. Peraí, deixa eu voltar mais um. Aqui, o ciclo de decisão no governo começa a partir do nível 4, quando justamente começamos a diminuir a representatividade. Isso corrobora o que a Gisele fala, né? Isso aqui está escrito nessa pesquisa da ENAP, tá? E aí tem o link aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, se tem mais alguma... Tá, beleza. Então, vamos continuando aqui, gente. O Jackson Detone, esses tempos atrás, o Jackson Detone é professor da ENAP de Planejamento Estratégico, é um cara super crítico, e eu adoro gente crítica, assim, né, que enfia o dedo na ferida, e ele é desses. E aí ele publicou, esses tempos atrás, ele publicou essa pesquisa da OCDE, falando que o principal empecilho para a inovação que apareceu nessa pesquisa é a mentalidade da liderança. E aí, quando a gente fala que a gente precisa de mais mulheres nesse limiar sociológico, ultrapassar essa barreira dos 20%, 30%, nos cargos de autogestão, por que isso é importante? Porque assim a gente transforma realmente a organização. Porque a mentalidade da liderança importa muito na hora de inovar, muito, vocês sabem disso. E aí a gente vê que as mulheres são melhores líderes frente às situações de crise. Isso é que está na pesquisa da Harvard Business School que eu falei para vocês. Por que a gente é melhor em situação de crise? Porque as nossas competências humanas, sociocomportamentais, as chamadas soft skills, olha só, a gente é classificado de forma mais positiva em 13 dessas 19 competências. Olha que interessante, né? Que ótimo, né? Oh, beleza, então. Pô, tá explicado aqui, né? Só que tem um probleminha, tá? Peraí, gente, meu slide está dando um gap aqui eu clico e não vai. O problema é o que a Márcia acabou de falar, do fenômeno aí do impostor. Aqui na pesquisa da Harvard Business School, eles citam o fenômeno penhasco de vidro, a barreira invisível para o avanço. Depois vocês olham essa pesquisa, está nesse link. Mas o que é esse penhasco de vidro? Quando a gente finalmente alcança essas posições de liderança, acontecem algumas coisas, né, em comum com as mulheres, e eu acho que vocês podem se empatizar com essas situações, que são: muitas vezes são jogados justamente aqueles projetos impossíveis no nosso colo. Aqueles trem que ninguém deu conta, manda lá para ela fazer. É o penhasco de vidro. A gente fica imergida em tendência, não consegue olhar para a tendência, porque a gente está imersa de problema para resolver. E os problemas mais complexos que tem, que ninguém conseguiu resolver, né? Ou a gente, também é uma questão que muitas vezes, quando a gente finalmente alcança cargos de alta liderança, a gente emula comportamentos historicamente compreendidos como masculinos. Gente,
historicamente compreendidos como masculinos. Não são comportamentos masculinos naturalmente, tá? São historicamente compreendidos como masculinos, é diferente. Como, por exemplo, uma liderança agressiva, tá? Homens são agressivos como líderes? Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando que, historicamente aprendidos como masculino, é uma liderança mais agressiva do que a liderança das mulheres. Então, a gente começa a emular esses comportamentos para que a gente consiga se manter nesse cargo. Ou seja, a gente fica imitando os homens que a gente sempre criticou como lideranças que não são empáticas, por exemplo. Então, nessa pesquisa mostra justamente esses dois fatores aí, que eles chamam de fenômeno penhasco de vidro. Eu coloquei a imagem aqui, os novinhos não sabem o que é isso, né? Alguém sabe o que é isso aqui? Vocês sabem, né, gente? Pelo amor de Deus, não é possível que vocês são tão novinhos assim. Vocês sabem, né? É o mestre dos magos. Ou seja, fica sempre a hora que a gente chega lá, não, volta para trás, deu errado, não era nada disso, né? É como é que chama? Não sei o que lá, do dragão, Caverna do Dragão. Outra questão que tem em outra pesquisa de 2021 é que a mentalidade predominante sobre a liderança precisa de atualização, inclusive, para incluir mulheres negras. Quando a gente fala sobre liderança feminina, e a gente vai olhar para aqueles dados dos 17% só de lideranças de mulheres em altos cargos, se você for olhar para lideranças em altos cargos de mulheres negras, esse percentual é ainda muito menor. Só que quando a gente fala de liderança feminina, a gente não toca nesse assunto. Isso precisa ser incluído nessa discussão, né? Essa representatividade é muito importante. Aí eu adoro essa pesquisa aqui, ó. Que é uma pesquisa que mostra por que a gente não está fazendo progresso para alcançar finalmente essa paridade, né, na liderança entre homens e mulheres. Porque existe uma negação. Qual que é a negação? Gente, isso acontece, essa história de diferença entre homens e mulheres, que as mulheres têm menos oportunidades, acontece mesmo, mas não aqui, na nossa organização, isso não existe, né? Ou, isso é coisa do passado, mas agora não é mais um problema, eu sou super legal, né? Eu sou um chefe muito bacana, todas as mulheres que trabalham para mim me amam, né? Já temos iniciativas, então está tudo resolvido. No Dia das Mulheres a gente entrega flores, voucher de fazer a unha, né? Está resolvido o problema. Isso não tem nada a ver com desigualdade, né? Então, esse negócio de ter mais mulheres no cargo de liderança é uma questão mais de merecimento, não é uma questão de desigualdade, né? É como se as oportunidades fossem as mesmas para todo mundo, né? Então, é isso, né? Quando pergunta para as lideranças masculinas, por exemplo, que são a maioria, vocês querem mudança? Vocês querem mais mulheres nos perfis, no topo da liderança? Sim, queremos, isso é muito importante. Mas na hora do vamos ver, quem quer mudar? Porque ainda é visto como aquele que eu falei para vocês, o paradigma binário, né? Ele ainda é muito preponderante. Não é uma questão de competição, não é a gente contra homens de jeito nenhum. É a gente com os homens, né? É uma questão muito mais colaborativa, né? O John Kotter, ele fala que nada enfraquece mais a mudança do que comportamentos por parte de lideranças que são incongruentes com a comunicação verbal. Então, se as lideranças estão falando que querem mudanças, essas mudanças que estão na nossa fala precisam aparecer nas ações, nas atitudes, né? A gente aqui, vou passar porque era a atividade colaborativa, mas como a gente está com o tempo curtinho, a gente vai para frente. Olha só, por que aí vocês perguntam assim, Luana, mas como que eu vou convencer de que isso importa, né? Adianta, gente, falar que é porque as mulheres são melhores líderes de situação de crise, porque a igualdade é importante. Não vai adiantar, tá? Vamos convencer as lideranças com dados, com evidências. Então, por exemplo, existe um ganho social, e de uma forma muito pragmática. Então, existe um ganho social, ou seja, as mulheres sustentam financeiramente 45% das famílias brasileiras, né? A OCDE estima um aumento no PIB da ordem de 6 trilhões se houvesse equidade de salários entre homens e mulheres. O FMI estima um crescimento no PIB global de 35% com a igualdade nas relações de trabalho. E essa pesquisa da McKinsey, de 2020, diz que organizações que possuem equipes com equidade têm 14% mais chance de superar a performance dos concorrentes, né?
A diversidade de ideias favorece a criatividade e o desenvolvimento de soluções inovadoras. Isso aqui é fato, né? Quanto mais diverso o time, mais inovação pode sair daquele time, né? Então, as lideranças, o ideal é que elas não tenham pessoas no time que pensem como elas. Eu não quero escutar o eco da minha própria voz. Eu quero ouvir divergências. Eu quero pessoas que não pensam como eu. Não quero clone meu na equipe, né? Pelo contrário. Só que olhar para a mudança ideal nos paralisa. Então, quando vocês pensam assim, mas está impregnado na cultura, eu escuto muita gente falar isso, né, Luana? Mas o problema é que está impregnado na cultura organizacional. E aí a gente paralisa, porque como é que você muda a cultura? Mas, gente, cultura é feita de práticas, vamos pensar na prática. Tá? Existem diversas práticas que a gente consegue transformar no nosso dia a dia. Uma delas é, por exemplo, apoiar as mulheres. Tem uma frase, agora eu esqueci o nome da mulher, que é mulher que não ajuda mulher, tem um lugar especial no inferno, um negócio assim, uma frase super até agressiva, de tão forte, mas é engraçada. Mas é uma brincadeira para dizer que a gente precisa realmente se apoiar, né? Apoiar umas às outras, né? Mais uma atividade interativa aqui. Eu queria mostrar para vocês essa história de apoio entre mulheres. Existe uma pesquisa. Gente, meu PPT está dando pau aqui. Vocês não sei nem que slide que vocês estão vendo, porque o meu foi em branco. Apareceu aqui agora. O viés do algoritmo. Não, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Primeiro contar um case para vocês, mas antes de contar esse case, vou contar para vocês a história de se apoiar entre mulheres, né? Daqui a pouco eu vou chegar no slide que fala sobre a pesquisa que mostra isso. Mas quando a gente tem chefes mulheres que têm chefes mulheres, têm muito mais chances de ascender na carreira. Muito mais. Porque já existe muito essa prática de apoio entre mulheres nas organizações. Eu tenho um caso específico aqui no Laboragov, que foi uma mulher que me deu asas, né? Que conseguiu transformar o meu potencial, a minha visão em estratégia organizacional. Realmente, se não fosse essa pessoa, essa mulher, no caso foi a Flávia Goulart, na época da secretária adjunta, o Labora não existiria. Então, e foi a primeira vez. E ela era boazinha, ela era uma chefe super boazinha, não. Ela foi muito crítica, ela subiu a barra, ela me extenuou o meu potencial, me tornou a melhor versão de mim mesma. Assim, eu sei que é que é jargãozinho, né, essa frasezinha assim, mas é verdade. Ela realmente conseguiu fazer isso. E eu tenho certeza que aconteceu porque era uma chefe mulher. Né? Aí, gente, tem esse livro aqui do Austin Kleon, que mostra esse seu trabalho. Ele é fininho, assim, dá para vocês ler rápido. Gente, é uma manhã. Eu juro para vocês, eu li ele numa manhã. Ele é bem fácil. Não sei se vocês já leram algum livro do Austin Kleon. Todos são assim. Tem um também que é Roube como um artista. Esse é depois do Roube como um artista. Ele é super facinho de ler. E aí é interessante porque a gente precisa entender como a gente mostra o nosso trabalho. A Gisele, aquela da ENA que eu falei para vocês, ela ensina algumas técnicas de liderança feminina. Ela fala, por exemplo, que quando a gente está conversando com as chefias, muitas vezes a gente começa a falar muito rápido e começa a falar com um tom de voz assim, ó, no desespero, não consegue nem respirar. Porque a gente está ali insegura, querendo passar todo o nosso conhecimento de uma vez, e a gente precisa entender que a gente precisa desenvolver melhor a nossa competência narrativa para vender nossas ideias. Então, assumir também parte desse erro, vou chamar de erro, mas tudo bem errar, tá? Erro serve para a gente aprender. Então, para a gente melhorar essas nossas competências e saber realmente vender de forma mais efetiva para as nossas lideranças, as nossas ideias. E tem momento para isso, né? Tem momento para isso. Aí tem um case, eu não sei que slide que vocês estão vendo, gente, tá daquele jeito, mas acho que é o das cartas, né? Não sei, é o que eu estou vendo aqui. Tem um case aqui pessoal meu, que a gente tinha sempre, era em outra organização, tinha sempre a reunião de colegiado, eu era a única mulher nessa reunião de colegiado. E eu era chefe de divisão, e aí tinha a maioria ali, era coordenador geral, diretor, cargos mais altos do que o meu. O meu era o menorzinho que tinha. E era a única mulher, e eu só estava ali, porque outros chefes de divisão não participavam, eu estava ali de tanto que eu bati o pé que eu tinha que estar
naquela reunião lá para entender, para ficar alinhado com a equipe, fazer esse alinhamento entre equipe e liderança. Beleza, eles finalmente entenderam e eu participava dessas reuniões. Só que eu via que dava 6 horas da tarde, que era 5 horas da reunião, dava 6 da tarde, eles começavam, então vamos, tá na hora, bora, vamos lá, tá na hora. E partiu. E eu ficava lá, uai, gente, mas não acabou a reunião, a gente ainda tem um monte de coisa para despachar. Não, mas a gente vai despachar durante o jogo, não sei o quê. E eu descobri que rolava um poker depois dessa reunião de quarta-feira, toda vez. Eu falei, gente, olha, mas poker, eu sou bom no poker. Eu vou lá com você. Ah, não, você não vai saber jogar, não sei o quê. Vou. Não só fui como ganhei, sem sacanagem, ganhei da primeira vez que eu fui, eu já apelei, de verdade, não é mentira. Mas comecei a frequentar, não sempre, porque eu não, eu tenho uma boa rede em Brasília, mas eu tenho 2 filhos, então nem sempre eu podia ir, mas toda vez que eu podia ir, eu estava lá nessa reunião. Sabe por quê? Era lá que as decisões eram tomadas. Na reunião, a gente ficava só ali, ó, conversando, bate-papo sobre algum projeto, não sei o que, na hora de tomar a decisão, todo mundo ia embora. E eu não sabia para onde, no outro dia estavam as decisões todas tomadas. Então, a gente precisa também, como mulheres, tomar o nosso lugar. O lugar a gente faz. Ah, mas não existe esse espaço. A gente constrói, né? Então, de uma forma não agressiva, sempre empática, porque, lembre-se, não é um paradigma binário, mas a gente pode, sim, estar nesses momentos, nos colocar nesses momentos, né? Claro, desde que não nos afete emocionalmente, mentalmente, né? Então, não tenha medo de se expor, né? A Márcia falou da questão da vulnerabilidade, a Brené Brown fala muito sobre isso, né? Até porque não é mais uma opção, a gente está muito exposto no nosso dia a dia, né? O Austin Kleon fala que o verdadeiro vão está entre não fazer nada e fazer algo. Mesmo para profissionais, a melhor maneira de ver seu trabalho florescer é manter um espírito amador e abraçar o incerto e desconhecido. Então, a gente precisa realmente tentar cada vez mais mostrar o nosso trabalho, mesmo que ele não esteja perfeito, ele nunca vai estar. Você nunca vai estar pronta. Nunca. Eu não estou pronta para estar aqui hoje. Eu sou um copo sempre metade vazio, muito mais do que metade cheio, porque eu quero estar sempre aprendendo, sempre aprendendo. Eu abraço o meu amadorismo, eu adoro o meu amadorismo, né? No momento que você é especialista, o mundo muda tão rápido que no outro você não é mais. O Austin Kleon também fala isso, que o mundo VUCA, depois vocês pesquisei o que é VUCA, mas resumindo, agora já até é BANI, né? Mudou de acrônimo, mas é um mundo que muda o tempo todo. Ele não permite mais que a gente seja especialista, a gente tem que estar o tempo inteiro aprendendo, né? Constante aprendizado. E a Brené Brown diz que a incerteza, os riscos e a exposição emocional que enfrentamos todos os dias não são opcionais, então não adianta a gente se esconder. A gente precisa realmente mostrar o que a gente faz. Vou passar um pouquinho mais rápido por conta do tempo. Aqui eu tenho a história de como é que surgiu o Laborgov, mas eu não vou conseguir contar toda aqui. Eu queria dizer para vocês, mostrar para vocês aquela pesquisa, mas meu slide está travando. Vamos ver se ele vai. Se aparecer alguma pergunta aí, vocês me falam. Gente, meu slide. Em que slide vocês estão? Vocês estão no Empodere Outras Mulheres ou mais para frente? Todo julgamento é uma confissão. Ah, já mudou. Para mim ainda não mudou. Empodere Mas beleza. Mulheres. Essa é uma frase da Rafa Brits, né? Que quando a gente empodera outras mulheres, tem que ser de coração, tem que ser sem julgamento. Então, vamos cuidar, né? Quando a gente fala, não, mas a gente tem sim um apoio, uma rede de apoio, mas até tem limite essa rede? Você julga as pessoas que estão ao seu redor? Não, aquela ali é muito bonita, ela não pode ser competente. Aquelas roupas ali que ela usa não são julgamentos que a gente faz, que normalmente eles são direcionados para mulheres. Então, vamos cuidar disso também, né? Desconstruir isso, a gente construiu ao longo da nossa vida. Tudo que é construído pode ser desconstruído, né? E eu adoro essa frase da Rafa Brits, que ela é bem provocadora? Provocativa? Todo julgamento é uma confissão. Olha aí, ó. Era esse dado que eu queria mostrar para vocês. Mulheres que possuem outras mulheres como chefes têm mais chances de avançar na carreira.
Se eu sou uma analista, a chance de ser promovida a gerente sobe de 32% para 61% se a liderança é feminina. Olha que bacana, né? E essa outra frase aqui da Toni Morrison, ela resume bem a forma como eu me sinto como liderança feminina. Se você é livre, precisa libertar outra pessoa. Se você tem algum poder, então seu trabalho é empoderar outra pessoa. Inclusive, esse tema de liderança feminina entrou na nossa carta de serviço do Laboragov muito por conta disso, né? Somos uma maioria de mulheres no nosso time, temos uma liderança feminina, e em cima de mim também é uma liderança feminina, que é a Alice, que é a chefe de gabinete, e eu acho que é uma obrigação, né? Não é favor nenhum a gente falar sobre isso e empoderar outras mulheres. Construir juntas, né? Apoiar umas às outras. Gente, eu vou interromper o compartilhamento. Na verdade, mesmo com a gente ter ganhado esse tempinho, eu tenho um outro evento sobre liderança feminina às 3 horas. Então, vou precisar sair umas 5 para as 3, mas vou abrir aí para perguntas, comentários, se vocês quiserem contar alguma história de vocês também, fiquem à vontade, tá bom? Perguntas, pessoal. Se ninguém tiver, eu queria que você falasse um pouco, então, sobre algumas técnicas, né, de liderança feminina, algumas dicas para essas mulheres incríveis que estão aí na plateia. Boa. Tem a técnica do espelho. Ela era o próximo slide. Ah. A técnica do espelho é a seguinte, eu vou contar um caso que é real. A técnica do espelho também aprendi com a Gisele, mas é super simples, né? A gente pode utilizar no dia a dia. O mais difícil não é utilizar a técnica, o mais difícil é o timing. Tipo assim, aconteceu e você sacar assim, tipo, naquele microsegundo você sacar, opa, agora é a técnica do espelho. Esse é o mais difícil, mas eu estava ali, enquanto eu estava em curso, aconteceu. Então, eu tinha acabado de assumir uma coordenação do Ministério da Saúde, na área era DGESE, que chamava lá, né, Martinha, não me lembro mais, com o Marcelo, o Marcelinho, e aí, enfim, eu tinha acabado de assumir essa área, então eu estava me entendendo ainda os processos, me inteirando, e teve uma reunião com o pessoal de fora, uma galera de fora, de outra secretaria, e eu cheguei, tipo, um pouquinho atrasada, uns 3 minutos atrasada. Quando eu cheguei, já tinha só homens na sala, eram uns 6, 7 homens na sala, sentados, metade da equipe que eu trabalhava, metade dessa outra equipe da outra secretaria, eu sentei nessa mesa. E ouvi a maior parte do tempo, até porque como eu estava ali, acabado de chegar, estava me inteirando, eu queria ouvir, né, muito mais do que argumentar, falar e tal. E lá no final, né, depois ali no finalzinho da reunião, depois de 40 minutos, o cara que estava do meu lado, que era o gestor lá dessa outra área, entregou o cartão dele para todo mundo e me pulou na hora de entregar o cartão e continuou. E aí todo mundo da equipe que eu estava, e eu era líder da equipe, ficou assim, tipo, meu Deus, com aquela cara de, nossa, e agora? E eu caiu a ficha, assim, muito rapidamente, e eu falei para ele, usei a técnica do espelho. Eu falei para ele, eu espelhei, porque muitas vezes numa situação assim, a gente se sente constrangido, a gente ri, a gente muitas vezes não expõe a outra pessoa achando que a gente vai não ser delicado, ser indelicada, ou pelo contrário, a gente age de uma forma muito agressiva. Nesse momento, eu usei a técnica do espelho, que mostrar para a pessoa, dizer exatamente o fato que acabou de acontecer, só descrever o fato. Então, eu falei, você me pulou na hora de entregar o cartão, entendi. Acredito que seja porque você achou que eu fosse a secretária, porque eu sou mulher. Não teria nenhum problema ser a secretária, inclusive porque é uma profissão muito bacana. A única questão é que você me pulou, achando que porque eu sou mulher, eu sou secretária. E aí ele, cara, ficou completamente desconcertado. Na mesma hora o Marcelo falou, essa é a nossa chefe da área e tal. E o cara ficou super desconcertado, saiu do meu lado, me entregou 50 cartão ali, como morrendo, me mandou e-mail na sequência. Naquele momento, foi o timing perfeito para eu usar a técnica do espelho. Sem ser agressiva. Quando a gente é agressiva, muitas vezes a gente passa uma percepção de que, vocês já ouviram falar nisso? A louca, tá ansiosa, precisa mais de amor em casa, esse tipo de comentário
que não, a gente nem pode falar que é uma brincadeira, porque não é brincadeira, é um comentário desnecessário e infeliz, mas não ser agressiva é mais interessante, né? Então, assim, outras duas técnicas que ela fala, a primeira é ria, que é, ao invés de ser agressiva, dê risada, mas exponha, que foi o que eu fiz, e a outra é não ria. Se é algum comentário que não faz, que não é um comentário bacana, não ria. A gente está muito acostumado a rir. Tipo, nossa, aconteceu comigo também, eu subi a escada para uma reunião e encontrei com uma amiga minha, na época também, em outro ministério, que é linda, inclusive está com a gente agora, hoje no Laboragov, veio trabalhar comigo no Laboragov, e aí o meu chefe, que estava do meu lado, falou assim, nossa, essas aí você não chama, né, para o nosso time, para as nossas reuniões. E eu lembro de ter dado uma risada completamente constrangida, e eu ri, foi a minha reação, que também foi errada. Então, a gente não deve rir nesses momentos, isso não foi engraçado. Quando a gente não ri, a pessoa fica exposta. Você não precisa ser agressiva, falar que nada a ver, ou talvez você leve para o lado cômico e pergunta, ué, por quê? Não entendi. Deixa ele se explicar. Por quê? Não entendi. O que você quis dizer? Dá uma de besta, né? Mas ri de jeito nenhum, né? Então, são coisas simples, então não ser agressiva, mas levar para o lado cômico, mas não rir do que não é engraçado. É muito importante também, né? São coisas do nosso dia a dia. Muito bom. Da McKinsey, só responder a Bianca aqui. Não sei se tem aqui, mas eu procuro aqui enquanto isso, tá? Da McKinsey, que eu acho que é um relatório da McKinsey de 2020 que mostra esse dado. Sim, pode falar. Não, muito bom, a gente precisa aprender e parar de rir também, né? De parar. Bom, eu 30 anos aqui de justiça, a gente sempre, né, já ouviu também, né, acho que todas as mulheres aqui em algum momento passou por isso, né, em maior ou menor grau. É bom a gente saber. Meninas, perguntem, meninos também. Tem uns amigos aí também. Queridas, posso fazer uma pergunta? Desculpa que eu tô... Ai, Você amores, tudo melhorou? bem? Ai, eu tô de cama. Ó, eu tô até com vergonha aqui, porque eu tô deitada na cama, que eu tô com uma trombose. A gente saiu do hospital ontem. Então, não liguei o meu vídeo, tô no celular, tá horrível. Lu, querida, meninas, mulheres lindas, eu queria colocar uma coisa que tudo que você está falando... Você não acha ainda, Lu, que as mulheres, e todas nós, assim, a gente tem dentro da gente ainda essa cultura de que homens, chefes, são mais poderosos e que, de repente, às vezes até você compete com a sua colega, entendeu? Mulher ainda tem um pouco desse sentido, a gente vê ainda um pouquinho dessa cultura, ou pouco, ou bastante, e que às vezes quando aparece um homem, porque tem uma posição melhor, existe as pessoas seguem mais, acreditam mais. Eu acho que estamos passando ainda por esse processo. O que você acha dessa mudança, entendeu? Que a gente ainda vê resquícios disso. É o que eu, de repente, acho, entendeu? Não sei se você concorda comigo, se vocês concordam. Não sei se eu fui clara nisso. Isso não é só uma observação empírica, também tem evidências que mostram isso, mas eu não vou conseguir falar para vocês quais são. Eu acabei de fazer um curso, que é esse que a Márcia mencionou, e ele mostra alguns vieses comportamentais. Um deles é a tendência da gente acreditar que quando as pessoas falam com uma voz mais grave e de uma forma mais resoluta, com mais segurança, a gente tende a acreditar mais naquelas pessoas. Isso é meio que óbvio, mas existe uma pesquisa que mostra isso. E só que nós mulheres, como a gente teve essa construção de sermos mais frágeis, e isso é uma grande mentira, de sermos mais sensíveis, a gente acaba, na hora de falar, de vender nossas ideias, por isso que eu bato muito nessa tecla da gente saber aprender a contar histórias com dados, storytelling de dados. A gente tem até um curso no Laboragov sobre isso, como é que a gente utiliza dados para convencer a audiência, como é que a gente fala de uma forma mais resoluta. Isso ajuda muito a gente a empatizar com a nossa audiência, nos conectar,
vender nossas ideias, né? Então, isso não é só empírico, não, viu? Isso também existem evidências que mostram que a gente tende muito mais a acreditar nas pessoas que têm voz, que falam com a voz mais grave. Então, inclusive nos discursos de vocês, gente, prestem atenção se vocês estão falando de forma pausada, se vocês não estão falando rápido demais, se vocês não estão falando tão rápido que vocês afinam a voz. Isso acontece muitas vezes, né? Acho que Martinha tinha falado aqui, comenta sobre a importância de ter... Ai, peraí, perdi. Espaços femininos. Ai, maravilha. A Marta falou de uma coisa muito importante aqui. A criação de redes, né? A gente tem... as mulheres, a gente precisa... Para que a gente coloque isso em prática, a gente precisa realmente da construção de redes, inclusive fora do trabalho. Existem várias redes, né? É porque no slide aqui, é porque eu pulei o slide, mas tem redes, inclusive, internacionais, de mulheres que apoiam mulheres a desenvolver competências, por exemplo, com números, né, de dados. A gente tem muitas... eu não sei trabalhar com dados, sabe? Sim. Sabe? A gente só não aprendeu a falar que a gente trabalha com dados, é falar mesmo, tá? Muitas vezes, eu já descobri que eu trabalho com dados melhor do que a maioria eu estou exagerando, mas muitas pessoas que falam que trabalham super bem com dados, e eu sempre tive o discurso que eu não trabalho, meu negócio é gente, que nada, eu trabalho super bem com dados, o negócio é esse. É só falar de forma resoluta que as pessoas acreditam em você, né? Resoluta não significa mentir, tá, gente? Deixa eu só falar uma outra coisa antes de ler mais o chat aqui. Uma outra questão que tem muito a ver com isso que a Michelle falou, foi Michelle ou foi Fernanda que falou? Agora até me confundi, enfim. Normalmente a gente se justifica muito mais do que os homens. Então, por exemplo, sair de uma reunião 5 minutos antes da reunião acabar, a gente pega a bolsa, coloca lá embaixo no chão, sai quase arrastada assim, e ainda depois escreve aquela mensagem. Se a gente não fizer isso na hora verbalmente, a gente escreve aquela mensagem explicando que é porque a avó está doente, que tem que buscar o filho, que o marido não pode, que furou o pneu, que ficou... 300 tipos de justificativa para tudo que a gente faz. Então, atrasou a entrega por isso. Teve que sair mais cedo por isso. Quando a gente justifica, a gente mina a nossa intencionalidade. Então, isso também é um viés cognitivo nosso. Parem de justificar. A justificativa, ela mina essa confiança entre as pessoas. Então, isso significa que eu posso fazer o que eu quiser. Não, gente, mas se você precisa sair mais cedo, você precisa sair mais cedo. Sai e levanta. Levanta e sai, entendeu? Se você atrasou uma entrega, lógico que se é uma entrega super importante, prioridade, você precisa dar algum tipo de feedback. Mas você não precisa justificar com 300 mil questões. Não, gente. Olha, não entreguei por isso, acabou. Não é uma coisa que a gente precisa... A gente faz isso muito mais. Então, é uma coisa que a gente também precisa aprender a fazer menos, né? Gente, daqui a 5 minutinhos eu vou ter que sair, tá bom? Antes disso, deixa eu já mandar no chat aqui o link, tá? Para vocês acessarem. A apresentação completa. Tem muito mais coisa do que isso que eu falei aqui, mas vocês fiquem à vontade para explorar, para usar os dados, que os dados não são meus, os dados são do serviço público. E podem usar à vontade aí, tá bom? Ótimo. Lu, obrigada por por todos os presentes que você tem dado para a gente. Essa palestra foi uma delas. Todo mundo adorou aqui, tenho certeza que, ó, bastante participação. E eu não quero te prender, porque eu sei que você tem o teu outro evento. A gente marcou no mesmo dia sobre o mesmo assunto, mas enfim, né, os laboratórios, tá essa loucura. Obrigada, gente, pela confiança em me convidar. Nossa, começamos com 30, temos 60 aqui, nem tinha visto que era tanta gente. Deixei o link aqui para vocês, e eu vou terminar com uma frase da Ayn Rand, que é: a questão não é quem vai me permitir, é quem vai me impedir. Se exponham, mostrem o trabalho para vocês, desenvolvam as competências, encontrem sentido no que vocês fazem e se apoiem. Vamos nos apoiar, tá? É a nossa obrigação como líderes femininas, é apoiar umas às outras. Um abraço para vocês, gente. Beijão. Obrigada. Beijo. Beijo, pessoal. Até abril. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente.